É hora de ouvirmos o nosso convidado de hoje. Eu diria que o timing é perfeito. O convidado está perto também da perfeição. É uma enorme honra recebê-lo aqui nesta casa, uma casa que é também dele, uma casa onde tem vindo muitas vezes, desde que resolveu tomar o encargo de reabilitar, revitalizar uma grande organização deste país, que é a SEDES. Minhas senhoras e meus senhores, convosco, o médico, o político, o cidadão, Álvaro Beleza, o amigo, se me permitem também a expressão. Muito obrigado, Álvaro, o palco é teu, muito obrigado. Bem, meu querido Nuno Botelho, muito obrigado primeiro de tudo pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui nesta casa dos empreendedores, dos empresários, dos comerciantes da Porto Cidade Invicta e Liberal. E como um socialista liberal que sou, gosto muito de estar aqui, sinto muito em casa. Quero cumprimentar todos os que tiveram a disponibilidade do seu tempo para virem estar aqui. Vou tentar dizer algumas coisas que ando a dizer há já alguns anos e que a SEDES tem dito nos últimos tempos. Basicamente, e hoje é curioso porque até depois das notícias de ontem, de algumas medidas em relação à habitação, isto faz-me lembrar que de facto este dia até é oportuno para algumas coisas que me propus partilhar convosco. Eu, quando me perguntaram qual era o tema, o que é que se podia falar, eu acho que é oportuno falar na regeneração da democracia, da ética republicana, dos valores da democracia liberal que tem estado sob ataque, não só em Portugal, como na Europa e no mundo. E eu acho que aqui, voltando à nossa terra, ao nosso país, temos de facto hoje um déficit de confiança dos cidadãos em geral na política e no futuro. Há um déficit na política, nos políticos, nas instituições políticas, e isso é mau para a democracia. Para uma república, para uma democracia liberal como a nossa, precisamos que as pessoas confiem nas instituições. E as instituições, estamos a falar do Governo da República, do Parlamento, das autarquias, e os partidos, como pilares centrais da democracia, requerem essa confiança. E hoje, de facto, há um déficit de confiança. E também há um déficit de confiança no futuro. No futuro, porque os jovens portugueses e os mais qualificados de sempre, a geração que nós temos hoje, que é muito qualificada, sai de Portugal porque não tem rendimento, salários e pensa que aqui não vai ter grande futuro. Portanto, temos aqui dois déficits ao mesmo tempo. E nós, no livro que nos propusemos fazer nos 50 anos da SEDES, parte dele foi feito aqui, nesta casa, e na parte essencial da economia, e muito coordenada aqui pelo professor Carlos Alves, onde é que ele está, o meu vice-presidente, e foi no Porto, não foi por acaso que fizemos no Porto, porque o Porto é a capital da economia, é o pulmão económico do país, e da questão da economia nós temos, já falarei à frente. Mas vamos começar pela política. Vamos fazer 50 anos de 25 de Abril para o ano, e talvez a melhor maneira de comemorarmos o 25 de Abril, mais que discursos, cerimónias, vai haver muitas cerimónias, muitas evocações. Talvez a melhor maneira fosse, nesta evolução destes 50 anos, que entretanto há uma revolução digital em curso que acelerou com a pandemia, por exemplo, há necessidades que não havia e oportunidades que não haviam há 50 anos, e nós pensamos que, de facto, a reforma do sistema político, e nomeadamente uma reforma eleitoral, são absolutamente centrais. E a reforma no sentido de quê? De aproximar os eleitos dos eleitores, que é este muito o problema hoje.
nomeadamente ao nível do Parlamento. Nós temos deputados que representam os partidos, mas menos que isso. Muitos deles representam e são escolhidos pelos chefes locais e nacionais dos partidos. Portanto, obedecem aos líderes políticos partidários e não ao povo que os elege. Isto cria um problema. Nós não inventamos nada, gostamos de falar de coisas que já deram melhor resultado noutros países, e as democracias mais consolidadas do mundo, duas, as mais antigas, as mais consolidadas, convém o tempo, não é? Porque nós aqui da Mancha para cá, do Canal da Mancha para cá, só temos democracia verdadeiramente desde a Segunda Guerra Mundial, alguns países e outros, como nós, há 50 anos. Portanto, somos muito recentes. Mas o parlamentarismo inglês, aquele sistema que a gente vê de que o líder da oposição e o primeiro-ministro estão ao mesmo nível, um em frente ao outro. Os deputados são eleitos em círculos uninominais e para ser membro do governo tem que ser deputado. A Margaret Thatcher, aliás, nas memórias dela, falava isso muito bem. Tinha que ir de 15 em 15 dias falar com as donas de casa do círculo eleitoral para ver como é que eram as compras e os custos no supermercado, porque senão não era eleita e não era primeiro-ministro. Isto faz descer à terra e acabar com aquela bolha que às vezes parece, às vezes não, muitas vezes parece, quem governa vive numa bolha, não tem a ver com o país real. E a outra democracia mais consolidada dos Estados Unidos da América tem uma república com mais de 200 anos e que também tem na Câmara dos Representantes, no Senado, círculos uninominais. E também tem eleições primárias nos partidos, já agora, que ajudam a escolher os candidatos dos partidos. E não é por acaso que o Partido Republicano e Democrático, como o Partido Conservador inglês e os liberais ingleses, agora o Partido Trabalhista é mais recente, têm séculos. São partidos centenários. E são democracias consolidadas, que às vezes têm um ou outro presidente meio problemático, para ser simpático, como agora nos Estados Unidos, mas que o sistema está muito bem articulado e que o sistema democrático funciona bem. E como dizia o Churchill, a democracia tem muitas imperfeições, mas ainda ninguém inventou um sistema melhor. Portanto, achamos que a reforma eleitoral em Portugal é fundamental a questão de introdução de círculos uninominais. Seja um sistema alemão misto, seja a francesa, a portuguesa, mas façam qualquer coisa. Isto é preciso termos mais proximidade entre os deputados e os eleitores. Mas também defendemos outra coisa, e essa tem muito a ver com o Porto. Defendemos a criação de uma Câmara Alta. Portugal é o único, só há 3 países na Europa que não tem Senado. Até temos uma sala do Senado, mas acabamos com ele. De antes lá estava a Câmara Corporativa, certo? Até o 25 de Abril, que agora é um bocadinho, o meu amigo Francisco Assis não leva a mal o que eu vou dizer agora, que é um bocadinho o SES, que é onde estão os empresários, os sindicatos. A Câmara Corporativa era um pouco isso. É evidente que nós defendemos a criação de um Senado com senadores eleitos e que até se podia chamar a Câmara das Regiões. Porquê? Portugal, como outros países, está a ser desertificado, portanto temos um problema, como sabemos, de desigualdade também territorial, portanto cada vez mais as cidades, o mundo urbano sufoca e absorve a população. E os países que têm Senado, e nomeadamente os Estados Unidos, em cada Estado tem 2 senadores, independentemente de ser a Califórnia, que tem 60 milhões de habitantes, ou o Delaware, de onde é o Biden, que tem 1,5 milhão, tem 2 senadores. E isto é que equilibra. Porque se não fosse assim, não havia investimento do Estado Federal no Delaware, ou no Wyoming, ou no Nebraska. Portanto, foi muito bem feito. Nós pensamos que uma Câmara das Regiões, um Senado, iria precisamente equilibrar o país e iria permitir também, já agora, que os senadores, que há por aí alguns, felizmente Portugal tem personalidades da política que deram muito ao país e que têm muita sabedoria e muita liberdade individual, a liberdade também se aumenta com a idade e disponíveis. Penso que seria interessante, porque às vezes parece que falta-nos no Parlamento e na governação, parece que aquilo é um bocadinho infantário, falta um bocadinho adultos na sala. E, portanto, um Senado ajudaria também a equilibrar tudo isto. E já agora que estamos a falar em Câmara Alta, a terceira reforma que o país precisa é descentralizar poder. Nós temos o poder centralizado desde o Dom Afonso Henriques, da Corte, que era a Corte, só que antigamente a Corte, até no século XVI, XV,
A capital era onde estava o rei. Portanto, o rei ia para Évora, a capital era em Évora. Estava lá uns meses a caçar, era em Évora. Ficava em Lisboa, era em Lisboa. Se viesse ao Porto, tinha que pedir autorização, certo? Para dormir, mas era aqui. É que depois, quando se instituiu que a capital é em Lisboa, é mesmo em Lisboa, acabou, não sai dali. E, portanto, todos os poderes estão centralizados em Lisboa. Nós precisamos descentralizar poderes. Seja para as autarquias, para as câmaras, seja para regiões. Pensamos que a Câmara das Regiões seria uma maneira de ajudar, mas também nós temos que passar instituições, tirá-las de Lisboa. Há uma que é óbvia, que é, por exemplo, a Justiça, o Supremo Tribunal de Justiça, a Procuradoria-Geral da República, o Tribunal Constitucional, irem para Coimbra. É uma boa ideia, até porque é a Faculdade de Direito mais antiga do país, que tem história, é das mais antigas do mundo, tem muita da sua história ligada ao direito e também, já agora, a Justiça, que precisa de uma reforma, que é o terceiro poder que menos foi reformado desde o tempo da monarquia. Desde a monarquia, o que menos foi reformado, nomeadamente tem que mudar em termos de velocidade, temos de ter uma justiça mais célere, mas precisamos de uma justiça completamente independente. E nós estamos no Terreiro do Paço. Se olharem para o Terreiro do Paço, tem aquele arco e tem do lado direito o Supremo Tribunal de Justiça e do lado esquerdo o Ministério da Justiça. Então isto é que é a independência da Justiça? O Supremo Tribunal está ao nível do Ministério da Justiça? É que os poderes, a simbologia também é importante. E os poderes, e nomeadamente poderes arbitrais ou judiciais, quanto mais longe estiverem, também ajuda à sua independência. Portanto, a saída da Justiça para Coimbra faz sentido. Aliás, isso existe na Alemanha, há outras experiências assim, e portanto isso faz sentido. Agora, também tem que sair para mais algum lado, instituições. E já agora, estava a pensar nisto, a refletir um pouco o que é que vos vinha dizer aqui, e acho que fazia todo sentido um dia que houvesse uma segunda Câmara, uma Câmara Alta, uma Câmara das Regiões, um Senado, que ele fosse no Porto. Porque, precisamente por ser das regiões, porque nós vamos ter que desconcentrar poder e vamos ter que ter regiões, mas não é regiões com dirigentes nomeados pelo Governo Central ou pelos presidentes de Câmara da região, cujos presidentes da Câmara, muitos deles, devem obediência ao chefe do partido, que na altura é Primeiro-Ministro. Não, ou é sério ou não é. Quer dizer, as reformas ou se fazem ou não se fazem. Portanto, se vamos para regiões, então vamos ter regiões eleitas. Mas considero que o Senado, mais do que as regiões, daria mais poder aos distritos do interior e às regiões do interior. Porque um Senado com poder, nomeadamente em termos de orçamento, de obrigar os orçamentos a voltar à Câmara Baixa, bem, isso é poder real. Porque aí o Hospital de Porto Alegre ou a Ponte em Bragança conta. E, portanto, hoje, coitadinhos, conta muito pouco e não tem grande capacidade. Depois, a confiança no futuro, a questão da economia. Bem, e aí temos a questão do crescimento económico, como diz o meu amigo Carlos Alves, a ideologia do crescimento. Nós temos que perceber, não temos salários adequados, seja no Estado, onde for, porque não temos economia. Não temos PIB, não temos economia robusta. Nós temos que ter crescimento económico para estarmos como está a Irlanda, como está a Dinamarca, como estão esses países. Porque nós não temos nenhuma doença, eu isso posso garantir, não temos nenhum problema genético, nada. Os portugueses são tão bons ou melhor que os outros. Aliás, nota-se que há grandes portugueses empresários, gestores, banqueiros, que pelo mundo fora têm dado mostras disso. Portanto, nós precisamos de crescimento económico. Precisamos de crescimento económico e para isso há aqui várias, eu vou tentar sintetizar isto para não ser maçudo, várias áreas que nós temos que atacar. Bem, a primeira é a competitividade fiscal. Essa toda a gente é uma coisa de lá para alice, não é? Nós temos que ter impostos mais baixos que o vizinho de Espanha, aqui ao lado, com o competidor, pelo menos que este. E todos os impostos, todos. IRS, IRC, IVA, todos. Devíamos ter competitividade fiscal logo com o vizinho do lado. Eu já não estou a pensar na Irlanda, por não dizerem, não, já não vou tão longe, mas temos que ir por aí. Depois temos a questão da justiça, a reforma da justiça, que nós na SES apresentamos uma proposta inspirada no sistema holandês, já agora pátria
do liberalismo e da democracia liberal. Os grandes filósofos liberais exilaram-se várias vezes de Inglaterra para a Holanda, e, portanto, John Locke viveu na Holanda, por exemplo. Portanto, é a pátria do liberalismo, não é por acaso que os judeus que fugiram daqui de Espanha foram para lá, que foi outra coisa inteligente que os portugueses fizeram no passado, que foi correr com os melhores que cá estavam. Mas inspiramos-nos no modelo holandês, adaptado a Portugal, mas a reforma da justiça é absolutamente central. Depois, a ligação das universidades, do ensino às empresas, mas nos dois sentidos. Isto é, nós precisamos de mais doutorados, mais jovens qualificados a administrar, a gerir nas empresas, mas também queremos mais empresários com obra feita a dar aulas nas universidades. É preciso que os jovens tenham acesso à formação e ao ensino de pessoas que na sua vida real, nas suas empresas, tiveram sucesso e sabem como é que se faz. Porque esse é outro problema português. Fomos sempre governados, nos últimos décadas tivemos de ser governados por académicos e teóricos. Nós precisamos de gente com sentido prático, também no ensino. Portanto, tem que ser nos dois sentidos. A questão do ensino profissional que nós abordamos também, que é a ideia um bocadinho alemã de não ser só o Estado a tratar da formação profissional das empresas, serem as empresas, descentralizar também essa área, deixar as empresas fazer essa formação. Eles é que sabem o que é que precisam de fazer, como é que precisam de formar, e o Estado tem que ser, o Estado tem que ajudar a esse caminho. Depois, a educação. A educação é muito importante para a economia e para o elevador social. E começa logo aos 3 anos. Começa logo aos 3 anos, como a Dinamarca fez há 100 anos. Portanto, creches gratuitas para todos a partir dos 3 anos. Isso é fundamental para a ascensão social. E já agora, transportes. Transportes para não andar toda a gente, andar a transportar os filhos para as escolas de manhã. Aquela ideia americana daqueles autocarros, estão a ver amarelos, que até toda a gente sabe como é que é os bus, ter um sistema de transporte. Aí o Estado tem que entrar. Aí é que o Estado tem que estar. No ensino pré-primário, nos transportes escolares, uma boa área para se gastar dinheiro no Estado e do Estado intervir. Depois achamos que saúde. Isto também casa tudo, porque é tudo transversal, os problemas são complexos, as soluções são complexas. Nós estamos de inverter a pirâmide demográfica. Felizmente, desde 2017, entram mais pessoas em Portugal do que saem. Felizmente. Temos hoje 669 mil pessoas a viver em Portugal, com residência cá, estrangeiros. E temos todos os dias pedidos para virem para cá. E nós precisamos de imigrantes. Nós precisamos de receber pessoas. Os Estados Unidos foi feito com imigrantes. E como eu disse há dias na televisão, Portugal tem que ser aberto por 3 razões. Primeira, por uma razão de gratidão. Os nossos pais e avós e tios e primos imigraram. Nós imigramos em situações muito difíceis, temos que tratar bem aqueles que vêm para cá agora. Porque agora isto está-se a inverter. Portanto, é uma questão de gratidão, de caráter. Segunda questão é a questão da ética democrática, republicana, liberal, da sociedade aberta. Está tudo escrito na Sociedade Aberta e os seus inimigos, aliás, do Karl Popper. Isto é, se nós somos essa sociedade aberta, gostamos de ser cosmopolita, temos que ser abertos à entrada de imigrantes e não temos que ser nós a escolher quem é que queremos que venha para cá. Não. Até porque, infelizmente, grande parte deles não vem para cá, não é? Vão mais para a Inglaterra e mais para outros países, portanto nós aí até concorremos com outros. Nós temos que absorver aqueles que querem vir, dar-lhes condições para eles trazerem as famílias, para nos ajudarem. Precisamos deles, sem eles não vai ser possível inverter a pirâmide demográfica, não vai ser possível ter crescimento económico, não vai ser possível pagar o Estado Social, a Segurança Social, a saúde que temos, a educação, não é possível. Mas também precisamos, ao mesmo tempo, de tratar bem os de cá. Portanto, ter políticas que ajudem os jovens a ter filhos, a ter mais filhos. Precisamos de creche, entra nas creches que eu estava a falar antes, dos transportes escolares, e a saúde, é evidente que é fundamental termos uma saúde universal, acessível, de qualidade para todos, e maternidades. Nós agora precisamos de mais maternidades, não é fechar. Temos que aumentá-las. Temos que ter maternidades em todos os distritos. Era o que faltava. Nós precisamos até mais investimento do Estado em maternidade em Porto Alegre, no interior, do que talvez nas grandes cidades, é que há investimentos privados que podem ter maternidades e o Estado articula e contratualiza. Nós precisamos de ter um Estado também flexível, que tem que perceber onde é que tem que investir mais e onde é que não tem que investir tanto.
E, portanto, esta área é absolutamente central são coisas que se tem falado muito nos últimos dias e que até parece um bocado esquizoide como é que um país que quer crescer demograficamente está com dúvidas sobre isto. Depois, a questão do Estado. Isto vai sempre parar ao Estado, não é? Não podemos ter o Estado em todo lado e é preciso definir onde é que o Estado tem que estar e onde é que o Estado não tem que estar. Eu estava aqui a falar na mesa, que é uma coisa que fala muito sempre. Quem não percebeu que o Estado hoje tem que ser cada vez mais um Estado regulador e menos um Estado prestador, não percebeu o mundo em que está a viver desde a queda do Muro de Berlim. Não percebeu. O Deng Xiaoping percebeu isso perfeitamente há muitos anos. Mas há muita gente que não percebeu. E há umas gerações de jovens, nomeadamente, que nasceram depois de 89, que esses não perceberam mesmo e que acham que é o socialismo que vai tirar da miséria as pessoas. Quem tirou da fome centenas de milhões de pessoas na Índia e na China foi o capitalismo e a economia de mercado. Ponto. E até foi cruel e selvagem, em muitos casos. E, portanto, eles têm é que se moderar e talvez serem mais sociais-democratas e ter o Estado Social da social-democracia europeia, que é aquilo que eu me revejo desde miúdo e que eu acho que é aquilo que os portugueses, na sua maioria, querem. Isto é, uma economia de mercado, pujante, que não temos, empresários e empresas fortes, que ainda não temos o que gostaríamos de ter, de escala, empresas com escala, mais escala, empresas com mais lucros, bancos com mais lucros, acabar com essa coisa da inveja, porque as empresas é para ter lucro, e depois ter um Estado Social que seja uma almofada para que ninguém fique de fora, para que ninguém fique para trás, para que toda a gente tenha acesso a vida com dignidade, a saúde com dignidade, a educação dos seus filhos, educá-los que possam ter sucesso na vida. Agora, isto é um Estado mais regulador, mais árbitro. E eu, aliás, acho que essa questão do Estado regulador e do Estado árbitro, por exemplo, as entidades reguladoras, nós propomos, por exemplo, as entidades reguladoras sejam nomeados os presidentes pelo Presidente da República, assim como a Procuradoria-Geral da República, sem interferência do Governo. Isto é, a Procuradora-Geral da República hoje é indicado por proposta do Governo. Propõe 3 e o Presidente escolhe 1. Não. O Presidente da República escolhe, ponto. Mas depois o Procurador da República tem que ir ao Parlamento prestar contas, como vai nos Estados Unidos, como vai. Isso é a democracia e a transparência, mas é nomeado pelo Presidente da República. Entidades reguladoras, igual. O Presidente nomeia os presidentes das entidades. Porque hoje em dia o que é que são as entidades reguladoras? São ex-ministros que vão para lá. E ex-governantes e gente do Governo. Isso não é nada. Então, para isso é o Governo. O Governo, os ministérios também são uma entidade reguladora, em muitas coisas, e tem que ser. Agora, as entidades reguladoras como nós formatamos, essas têm que ter mais autonomia. E já agora, são outras que eu acho, eu punhas no Porto, longe de Lisboa. Porque o Estado, essa é outra ideia que eu gostava de abordar convosco. Eu acho que o Estado regulador, o Estado central tem que ser cada vez mais um Estado regulador e árbitro. Mas o Estado prestador que temos, e vamos ter sempre, tem que ser um Estado mais próximo do cidadão, mais local e regional. Uma entidade reguladora ou árbitro, quanto mais longe estiver de quem arbitra, mais independência tem. Isso é óbvio, é natural, toda a gente percebe isto. E, portanto, a ideia de tirar as entidades reguladoras da órbita do Governo, pô-las na mão do Presidente da República, que é o mais alto magistrado da nação, eleito pela maioria dos portugueses. Portanto, tem uma autoridade que não tem o Governo, que é eleito pelo Parlamento, num sistema indireto democrático. E tirá-las de Lisboa, assim como tirar os tribunais para Coimbra, a Justiça para Coimbra, um Senado, uma Câmara Alta e as entidades reguladoras para o Porto, eu acho que isto ajudava a equilibrar o país. Mas a ideia, portanto, de um Estado regulador, central e um Estado prestador mais local. Por exemplo, isto que saiu da habitação. Eu não sou especialista em ministro da habitação, não vos vou maçar com isto, mas vamos lá ver. Políticas de habitação têm que ser prestadas pelas câmaras municipais. O Estado pode ajudar, pode ter medidas gerais e transversais, mas a maior parte das políticas de habitação tem que ser ao nível local, ou deve ser. Por exemplo, empresas públicas, o Estado pode intervir. Lisboa tinha a EPUL, que era uma empresa pública, construía casas, aumentava a oferta, entrava no mercado, mas deixava o mercado funcionar. Isso é um exemplo do que pode ser feito. Mas tem que ser ao nível local, não deve ser o Estado central. O que me, assim, à primeira vista das medidas de ontem, que me assusta mais é ser o Estado central a querer, mais uma vez, ser um Estado prestador em todo o lado. E, sinceramente, eu acho que o país precisa de respirar, precisamos de um Estado menos abafador e que nos liberte um pouco para se viver e respirar melhor. Mas, voltando à ideia da reforma do Estado. A reforma do Estado é a reforma digital, a revolução digital que acelerou com a pandemia
aproveitada e bem aproveitada, vai simplificar a burocracia, vai aproximar os cidadãos dos organismos do Estado. Eu penso que é muito por aí que se pode melhorar a eficácia dos serviços públicos e do Estado. Por último, há 2 áreas muito importantes para o desenvolvimento económico do país e para o crescimento económico. Transportes e energia. Eu tive uma reunião há uma semana com o Ministro da Economia e com dirigentes associativos, empresariais da CIP, da CCP, indústria logística, da Associação da Indústria Automóvel, agroalimentar e tal, Alenquer, que é ali um hub, não é, do carregado de logística. E perguntei-lhes no fim, mas qual é a maior necessidade que têm de tudo? Eu estava à espera que fosse até os impostos, mas os empresários, quando têm um membro do governo, nunca falam nos impostos. Tem que ser eu, o médico, presidente da SEDES, a falar. Mas pronto, eu falo, não falo problema nenhum. E falaram de comboios. Precisamos de comboios. Nós não temos ferrovia para exportar. Nós não temos ligações ferroviárias. A ferrovia é fundamental. E aqui é uma aposta que tem que ser fundamental, e eu já lá vou ao Porto, porque temos de ter ferrovia, transportes de mercadorias, temos de ter ferrovia local, regional, temos de ter uma rede ferroviária. E isso entronca na regeneração da democracia, quando eu me lembrei da regeneração. O movimento regenerador foi em 1851 e que deu depois pé para o Fontes Pereira de Melo. Foram 17 anos de desenvolvimento económico do país e das linhas ferroviárias que ainda hoje temos. O país precisa um bocadinho disso. Quer dizer, precisamos aqui, de facto, de um plano ferroviário sério que nos ajude a desenvolver, até porque isto também tem a ver com a transição ambiental que estamos a ter, a descarbonização. Portanto, cada vez isto vai ser mais ferrovia. Já agora, daqui a uns anos, vão ser proibidos os voos entre Lisboa e Porto e Faro, entre Lisboa e Madrid, entre Porto e Faro. Portanto, isto está a mudar muito. E o avião é para viagens de maior distância. E, portanto, vamos ter que apostar muito na ferrovia e na alta velocidade. Eu estive há uma semana em Miranda do Douro, aqui com os ilustres companheiros que estão aqui neste jantar, e confesso que fiquei pasmado. O que é que se está a passar? Porque eu também não posso conhecer tudo, esta coisa pôr eu médico nas sedes, também só me puseram por causa da pandemia, foi no ano da pandemia, mas agora gramam-me, já que estou aqui, pronto, continuo a fazer alguma coisa. Não percebo nada de comboios, estou a andar, mas aprendi umas coisas. E acima de tudo, meteu-me impressão isto, quer dizer, porque isto até médico percebe, não é? Que é o seguinte, nós temos... Portugal está uma ilha da Península Ibérica na alta velocidade. Completamente, estamos fora. Isto é impensável, não pode ser. Temos de estar dentro. Nós temos que ter alta velocidade. E é evidente que a linha principal é Corunha-Faro, que é do litoral da Península, que olhando para a Península Ibérica, há uma área metropolitana de Setúbal, a Braga, e depois concentrada em 2 megacidades, Porto e Lisboa, que cada uma tem 1/3 da população nacional. A área metropolitana do Porto, a grande área do Porto de Aveiro, a Braga, e de Setúbal, já nem digo Leiria, são 3 milhões de habitantes cada uma. Madrid tem 5 e Barcelona tem 3. Portanto, isto é assim. Portugal tem a sorte de ter 2 áreas metropolitanas brutais. E tem a sorte, isto é bom para Portugal, e espero que Lisboa não tenha uma visão provinciana, eu não tenho, que é ótimo para Portugal ter 2 cidades que polarizam o crescimento. O Porto é a capital do noroeste da península, e Lisboa é a capital do sudoeste, não é? Como é óbvio. E, portanto, 2 cidades que ainda por cima estão em frente aos Estados Unidos, são atlânticas. Agora, se isto é assim, como também explicou um ilustre académico em Miranda do Douro, isto tem linhas e nós, desde os romanos. Ora bem, e olhando de Corunha para Faro, as 2 maiores cidades são Porto e Lisboa. Portanto, o que é que tem que ter? Tem que ter o Porto, tem que ter uma linha daqui para a Galiza, e essa é urgente, quero-vos dizer que eu acho que essa é estratégica, porque o Porto tem o maior aeroporto desta região, porque a Galiza tem 3 aeroportos mais pequenos. O Porto atrai, por tudo e mais alguma coisa, toda a região do noroeste da península, mesmo, mas tem que ter alta velocidade para lá, tem que ter alta velocidade para baixo, para Lisboa, como é evidente, e tem que ter alta velocidade para Madrid. Daqui, não é de Aveiro. Vai ter alta velocidade de um apiadeiro de uma terra mais pequena, que é Aveiro. Isto é, a capital fez um mapa em que as vias vão sempre de Lisboa. Vai Lisboa direto a Badajoz para Madrid, certo. Lisboa, Faro, Huelva, Sevilha para Madrid, certo. Lisboa, Aveiro, não chega ao Porto, e vira para Madrid, que é para o norte ter que vir aqui. Ora, a região industrial maior, que eu saiba, a indústria do calçado, do têxtil, o Porto é o meio dessa região. Que eu saiba, não é Aveiro. Aveiro é uma ponta. Era a mesma coisa que pôr o TGV de Braga
para Madrid, não faz sentido. Eu gosto muito de Braga, mas não faz sentido. Mas também não faz de Aveiro. Portanto, é evidente que deve ser daqui. E eu perguntei, então e os presidentes da Câmara do Porto e os líderes do Porto, e bateram-se por isso? Não. Ai não. Mas então, anda tudo distraído. Então, mas isto não é central para uma cidade como o Porto? Isto é absolutamente central, estrategicamente para o Porto. O Porto ou quer ser a capital desta região ou não quer. Quer dizer, é assim. E, portanto, tinha que vos dizer isto porque eu vivi no Porto, formei-me no Porto, gosto muito do Porto e custa-me, mas tem que ser um tipo do Benfica, que é de Lisboa, vir cá dizer estas coisas, mas tem que dizer porque isto custa. Porque acho que o Porto tem que se bater pelas suas causas e tem que se bater à la longue e tem que defender. É evidente que não vamos ter o alta velocidade amanhã. Não vamos. Vamos ter agora para Lisboa, vai demorar a ter as outras, mas temos que ter uma ideia do que é que queremos. Do que é que querem. Estão à espera que o governo de Lisboa vá decidir? Hein? E nas cimeiras ibéricas é que vão decidir? Hein? Decidiram uma que era uma maneira, agora... Mas vocês... Bem, adiante. Energia. A outra questão é a energia. Portugal aí também tem sorte, porque cada vez mais vamos depender das energias renováveis e nós temos mais vento que a média de Espanha, temos mais água, porque os maiores rios espanhóis desaguam cá, e temos tanto sol como eles, certo? E vamos ter também hidrogênio. Claro que temos que ter aqui uma estratégia que tenha cabeça, tronco e membros, não é? E eu na SEDES tenho a sorte, tenho o privilégio de ter lá pessoas, desde o engenheiro Mira Amaral a outros, que sabem disto bastante. E, portanto, isto tem que se fazer contas. Não é só querer embarcar numa moda, porque é assim, tem que se fazer contas para a competitividade da nossa economia. Mas Portugal tem aqui condições. Só que solar, como eu já disse muitas vezes, eu não percebo como é que não há painéis solares em cada telhado em Portugal. E em vez de andar a dar subsídios às populações mais pobres dos centros das cidades, como Lisboa e do Sul, por exemplo, em que se vão dar um subsídio para pagar a eletricidade, talvez pôr um painel solar no telhado da moraria das casas dos mais pobres ajudasse. Porque em vez de dar o peixe, dou a cana e ensino a pescar. Isso é que é inteligente. E, portanto, nós temos que investir também aí, porque ajudamos a baixar a conta da luz, ajudamos a ter mais a produção de energia, e isso é vital. Água. Agora vamos à água. Outro assunto importante. Precisamos de água. Apesar de tudo, nós temos a alteração climática, mas como já percebemos, vamos ter chuva, só que muito concentrada em períodos muito pequenos. E aquela chuva toda que choveu em dezembro, para onde é que foi? Para o mar. Certo? Nós temos as barragens suficientes? Pergunta. Talvez fazer mais barragens, não? Onde é preciso, para aproveitar a água que temos, para guardar durante uns anos de seca. E já agora, não fazemos transvases do norte para o sul, porquê? Os espanhóis fizeram, nós andamos aqui a perder tempo. Porquê? Porque os espanhóis já fizeram, agora já não podemos fazer, porque os ambientalistas do bairro Alto em Lisboa, eu esses dispenso. Eu quero ambientalistas, agricultores. Eu pergunto, os maiores ambientalistas portugueses, já agora um setor fundamental é a agricultura, que se desenvolveu imenso, e esses sim, são ambientalistas. Esses vivem lá, levantam-se às 6 da manhã e estão lá. Não somos nós, que estamos na cidade, somos uns jovens que acham que leem uns papers e estão sempre na internet. Não, vamos lá. É preciso tratar. Temos uma estratégia para a água, para aproveitar a água. Aproveitar a água para a agricultura, para nós bebermos, para termos água e para a produção elétrica, que ainda temos. Até isso nós temos, até mais comparativamente que a Espanha. Bem, eu acho que já vos macei muito com isto. Eu só vos queria dizer aqui uma coisa, que é o seguinte. Isto, a idade, traz-nos algum ceticismo. Eu acho que reformar politicamente o país e pôr o país a crescer aos níveis que nós gostaríamos, a 3, 4%, é difícil. Acho que é difícil. Acho que o sistema político está bloqueado, os partidos estão fechados. Antigamente ainda tinham académicos a governar, agora são tipos do aparelho que a academia que tem é aprender a ganhar eleições desde a secção lá do partido até serem ministros e depois fazem umas tontarias. Portanto, isto é difícil. É. Mas só é possível se houver uma coligação da sociedade civil que force o poder político a mudar alguma coisa. E quando eu digo a sociedade civil, e agora estou aqui perante uma plateia que tem muita gente ligada ao mundo empresarial, que são empresários, eu tenho dito isto aos empresários. Os empresários têm que se meter mais na política e têm que falar mais grosso.
e tem que se meter na política. Quando eu digo meter-se na política, eu gostava de ver ministros empresários. Não é professores de economia, isto não é contra o meu amigo Carlos Alves está ali e outros académicos estão aqui. Nós precisamos de gente a governar que paga contas e que paga salários ao fim do mês. E isso os países do leste fizeram com muito sucesso, porque tiveram muitos empresários a governar. Nós temos que ter empresários na política. Não é dizer, não, isso é uma coisa horrível, a gente critica tudo, mas não nos meter. Não, tem que se meter. E as associações empresariais, tem que haver aqui uma coligação entre as associações empresariais, as associações cívicas como a SEDES, que faz a sua parte, a associação comercial, os dirigentes associativos que fazem a sua parte, as confederações patronais fazem mais ou menos a sua parte, e se todos puxarmos para o mesmo lado e dissermos mais ou menos a mesma coisa, isto vai com as universidades, com a academia, mas tem que ser uma coligação da sociedade civil, porque a sociedade civil portuguesa é pequena e estas notícias de ontem, sinceramente, da habitação, faz-me lembrar o quê? Parece que querem um país de proletários. Eu quero um país de proprietários. Só há democracia liberal com propriedade privada. As pessoas são livres quando são proprietárias, não são livres quando são dependentes. Nós estamos a criar um país de dependentes. Otimismo. Sou otimista. Estou a olhar aqui para gente nova. Eu acredito que as novas gerações podem ajudar a fazer esta mudança. Porque os jovens hoje são mais cosmopolitas, têm mais mundo, são mais liberais no bom sentido, são humanistas, são solidários e têm mais o espírito de que percebem que Portugal não pode ter soluções portuguesas. Tem que perceber com a Irlanda, com o Canadá, com os Estados Unidos, com a Holanda, como é que se faz e não inventar. Fazer e andar depressa, porque já perdemos muito tempo. Acredito que nessa nova geração, e portanto acho que é possível, acho que a nós, mais velhos, só nos compete ajudar e estar neste barco e não ter medo. Quem tem medo, compra um cão. Eu já tenho um pug, obrigado, não preciso. Obrigado.